Amigas e amigos, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, tem repetido nesse início de governo uma coisa que o Lula falou muitas vezes, que o Lula dizia que ele não tinha o direito de errar, ele não podia errar, porque era a primeira vez que o povo estava, entrando no Estado, estava assumindo o poder, de certa forma ainda muito limitada, porque tinha o poder econômico, o poder do Estado, o poder da estrutura histórica, enfim, todo o processo social. Mas ele dizia o seguinte: se a gente erra aqui, vai saber depois quando que o povo terá oportunidade de voltar ao poder. Ele foi preciso, o ex-presidente Lula, no seu diagnóstico, Tanto é que essa história foi reeleito, depois elegeu a Dilma, a presidenta Dilma Rousseff, que também foi reeleita, ou seja, errou. Essa aqui é a grande questão. Ele estava falando do ponto de vista social, de onde ele veio, o que ele representava. Assim como a presidenta Dilma Rousseff, essa questão da popularidade, eu sempre digo aqui, essa é uma referência importantíssima. O Lula ostenta alta popularidade desde 1989. Mesmo hoje, se for fazer aí uma pesquisa com sentido científico, não as manipulações que são comuns aí nos institutos de pesquisa, certamente ele ainda vai ter uma alta popularidade. A popularidade do PT, quando se faz pesquisa por aí, qual é o partido que tem mais credibilidade, que tem mais simpatia popular, o PT ganha. Evidentemente que o PT aí, tem todo um simbolismo, não dá para dizer que é só mérito do PT, essa é uma outra questão que também precisa ser analisada, porque às vezes as pessoas, sobretudo quem pertence ao PT, analisa essas coisas de uma maneira soberba. Tem todo um processo de acumulação histórica, que eu tenho falado aqui, os saltos civilizatórios do PT, ele surgiu nesse contexto, ele traduziu esse contexto. Não é uma coisa metafísica, fora da realidade, fora do que é concreto, fora das aspirações do povo. Ele, junto com ele, tem outras correntes políticas, outras correntes ideológicas. O Partido Comunista do Brasil, PCdoB, por exemplo, que é de 1922, não se pode contar a história do Brasil do século XX, sem falar do Partido Comunista do Brasil. Aqui, ó, as biografias que eu escrevi aqui, algumas personalidades, que foram partícipes diretas, nessa história toda aí. Portanto, é necessário a gente compreender aí. Mas o que eu estava dizendo é que o Bolsonaro, disse a mesma coisa. A gente não pode errar, porque senão, quem vai votar? Ele falou agora na solenidade de posse dos presidentes dos bancos públicos, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do BNDES. Ele falou: a gente não pode errar, senão, quem vota? Você sabe quem vota. É isso, É um medo animal. O ódio vem daí, esse ódio de classe que a gente fala muito por aí, vem exatamente daí. Não é uma coisa assim abstrata, Sempre tem que ter em consideração isso, a gente partir do concreto para entender as abstrações, os processos históricos. De novo, eu recorro aqui à história dos explicadores do Brasil, eu sempre falo aqui, tem alguns que são muito emblemáticos, tem vários, mas eu acho que para se entender minimamente o Brasil tem que ler esse aqui, esse autor aqui, Nelson Werneck Sodré, principalmente. Depois tem aí o Darcy Ribeiro, enfim, Sérgio Buarque de Holanda, mesmo Gilberto Freire, mesmo Raimundo Faoro, Euclides da Cunha, sem contar os que participaram, os que teorizaram nos saltos civilizatórios, os abolicionistas, Joaquim Nabuco, André Rebouças, os republicanos, Rui Barbosa, Oliveira Viana, Nelson Salles, enfim, todo aí as pessoas que participaram e registraram de um ponto de vista social. Esse livro aqui, A Formação Histórica do Brasil, eu considero uma espécie de ABC para a gente entender o Brasil, do Nelson Werneck Sodré, que ele diz aqui, vou até ler aqui um trechinho na introdução, que
que eu achei muito ilustrativo esse trecho aqui para a gente entender a realidade de hoje, que ele diz aqui que a história é uma ciência social, seu objetivo é o conhecimento do processo de transformação da sociedade ao longo do tempo, da sociedade, não dos indivíduos. O fato isolado, o caso único, o episódio irrepetível não são suscetíveis de tratamento científico, não pertencem ao domínio da história. A base da vida em sociedade é a produção. Para viver é preciso produzir, para produzir é preciso trabalhar. Os homens trabalham juntos, vivem juntos, constituem a sociedade. Diz ele aqui, não podem produzir, comenta um historiador, ele está citando aqui entre aspas, sem associar-se de um certo modo para atuar em comum e estabelecer um intercâmbio de atividades. Aqui ele está falando do Marx, uma formulação do Karl Marx. Para produzir, os homens contraem determinados vínculos e relações sociais e só através deles relacionam-se com a natureza e realizam a produção. O grau de desenvolvimento dos instrumentos de produção indica o poder da sociedade sobre a natureza, o seu grau de desenvolvimento. Aí ele segue em frente falando das questões econômicas que vão determinando as questões sociais, as questões políticas. Tem esse outro livro dele aqui que também é fundamental para a gente entender o Brasil. Eu já mostrei aqui algumas vezes, Introdução à Revolução Brasileira. O que ele está formulando aqui, na verdade? Que tem um processo revolucionário. Eu sempre falo aqui da Revolução Francesa, da Revolução. A Revolução Francesa desencadeou a era das revoluções. Tanto é que logo depois teve a Comuna de Paris, aquela história das classes sociais. A Revolução Francesa foi dirigida pela burguesia. E o povo, os trabalhadores, disseram, para a gente isso aí não basta. O processo civilizatório tem que ter um desenvolvimento. O lema de liberdade, igualdade, fraternidade são conceitos filosóficos. A velha formulação, a velha construção dialética daquele lema. Sem a igualdade social, não é a igualdade vulgar. Sem a igualdade não pode haver liberdade. Só com igualdade social se pode ter liberdade. Uma sociedade igualitária, sim, tem liberdade. Se ela não é igualitária, se ela tem diferenças antagônicas, capital e trabalho, o domínio despótico do capital sobre o trabalho, não é possível falar que é uma sociedade que tem liberdade para todos. O operário, o trabalhador, está sempre submetido à ditadura, ao despotismo de quem domina o capital, de quem tem o capital. É um conceito aí clássico da era das revoluções. Por que teve tantas revoluções no século XX? As guerras de libertação nacional, os movimentos contra o colonialismo, e as guerras de rapina. O regime capitalista, eu sempre digo aqui, é um regime de morticínios, de guerras, de genocídios. Só pegaram o que eles fizeram na Coreia, como foi o comportamento do regime capitalista, sim, capitalista, na Alemanha do Hitler. Logo no pós-Segunda Guerra Mundial, o regime que emergiu como força dominante no lugar do capitalismo da Alemanha nazista, que é o regime norte-americano, o que eles fizeram? A guerra no Vietnã, a guerra na Coreia, os processos aí de rapinagens no Oriente Médio, na África, as ditaduras sanguinárias aqui na América Latina, tem tudo isso. O povo brasileiro, como os demais povos aqui da América Latina, luta tão somente contra isso, contra essa lógica de rapinagem, de ser roubado. Tem aqui um outro explorado, como escravagismo, esse outro livro aqui, é isso aqui que o Nelson Werneck trata, a Revolução Brasileira, como se faz a Revolução Francesa no Brasil. O governador Flávio Dino, na primeira campanha dele, lá do Maranhão, ele dizia isso, é preciso fazer a Revolução Francesa no Maranhão. No Maranhão onde se vivia no século XIX, dizia ele. E o Nelson Werneck dizia que a Revolução Francesa precisa chegar no Brasil. A Revolução Americana, a Independência Americana, é disso que ele trata aqui. Eu vou até ler também aqui essas coisas, logo na introdução, são coisas assim, conceitos fundamentais para a gente entender o que o Brasil está passando atualmente, que ele diz aqui, há 20 anos precisamente, esse livro é de 69, ele disse há 20 anos, acho que 69, por aí.
uma das esporádicas fases de liberdade que nosso país conheceu, reuni em livro algumas conferências pronunciadas entre 1954 e 1956. Ele está dizendo aqui do pós-ditadura do Estado Novo, o governo do Getúlio Vargas, depois o governo do Juscelino Kubitschek, que ele diz aqui num dos raros, uma das esporádicas fases de liberdade que o nosso país conheceu, né? Reuni em livro algumas conferências pronunciadas entre 54 e 56, apreciando a evolução da sociedade, a evolução da economia e a evolução da cultura brasileiras, como a evolução racial quanto ao aspecto da contribuição do negro em nossa formação. O título escolhido foi a Introdução à Revolução Brasileira, categoria que a partir de então começou a se vulgarizar, não sem resistência, particularmente da parte da cultura oficial, com reduto na universidade, cujo ensino da história era tão ruim quanto o fora no Império. Mesmo adiante, quando a categoria, bem ou mal, fora aceita, houve quem a impugnasse com veemência. Assim, o coordenador da parte de história de uma das famigeradas e heterogêneas enciclopédias que começaram a ser aqui organizadas ou simplesmente traduzidas, ele simplesmente proibiu os autores dos verbetes em reunião de mencionar aquela categoria. Para ele não havia Revolução Brasileira, há realmente pessoas como Pôncio Pilatos que participam dos processos e dos acontecimentos e não tomam conhecimento deles. É isso, né? É o que a gente vê atualmente, quer dizer, fala-se de Revolução Francesa, fala dos processos sociais, os processos históricos, os processos políticos. Para essa gente aí, né, isso é marxismo cultural, ou é petismo, né, como eles dizem, ou é comunismo. Né? Eu sempre digo aqui, né, enfatizo, para a gente entender, não é comunismo, é socialismo. Para a gente socializar, democratizar a sociedade, você tem que partir do princípio de que a sociedade tem que participar da dinâmica política, econômica, social. Né? Não é modelo, ninguém vai trazer o modelo da União Soviética e implantar aqui, ou da Coreia do Norte, ou de Cuba, ou do Vietnã, ou da China. Né? Isso é imbecilidade intelectual. É isso aí dos cachorros loucos que eu sempre digo aqui. O sujeito cria uma imagem, né, e começa a trabalhar com essa imagem, né, exatamente para imbecilizar, né, para fazer os cachorros loucos engolirem isso aí por aí, né, essa história, né? O Brasil rompeu com o socialismo, o comunismo, né? São essas coisas que eu acabei de ler aqui do Nelson Werneck Sodré. Mais um aqui que eu quero mostrar, é fundamental para a gente entender isso aqui. Esse aqui também é outro grande intelectual brasileiro, da história brasileira, que foi do Partido Comunista do Brasil, formação do Brasil contemporâneo. Também vou ler aqui um trechinho da introdução, muito interessante. É importante como os explicadores do Brasil abordam a questão. Que eles dizem aqui, ele diz aqui, todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo sentido. Este se percebe não nos pormenores de sua história, mas no conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que a constituem num largo período de tempo. Quem observa aquele conjunto, desbastando-o do cipoal de incidentes secundários que o acompanham, sempre e o fazem muitas vezes confuso e incompreensível, não deixará de perceber que ele se forma de uma linha mestra e ininterrupta de acontecimentos que se sucedem em ordem rigorosa e dirigida sempre numa determinada orientação. É isso que se deve, antes de mais nada, procurar quando se aborda a análise da história de um povo, seja, aliás, qual for o momento ou aspecto dela que interessa, porque todos os momentos e aspectos não são senão partes por si só, incompletas de um todo que deve ser sempre o objetivo último do historiador, por mais particularista que seja. Tal indagação é tanto mais importante e essencial que é por ela que se define, tanto no tempo como no espaço, a individualidade da parcela da humanidade que interessa ao pesquisador. Povo, país, nação, sociedade, seja qual for a designação apropriada no caso. É somente aí que ele encontrará aquela unidade que lhe permite destacar uma tal parcela humana
para estudá-la à parte. É isso aí, compreender a sociedade, né, as suas contradições, né, a sua formação, os seus processos de classes, né? Eu acabei de ler aqui, ele diz, né? É uma linha, eu digo aqui que são veios históricos que vão se formando. A direita brasileira, ela surgiu onde? Ela veio de onde? Né, foram os índios que chamaram Cabral para descobrir o Brasil? Né, como é que a direita foi se reproduzindo, né, tanto do ponto de vista econômico quanto social e político? É isso, é fundamental estudar a história, isso aqui, ó. Como, né, essa direita foi enfrentada ao longo do século XX. O PT pegou isso. Essa é uma compreensão fundamental para a gente entender por que eles atacam o PT. E aí entra um grande mérito do PT, que ele conseguiu, sobretudo do ex-presidente Lula, conseguiu fazer uma tradução concreta das coisas, unir a esquerda, né, PT, PCdoB e outros setores aí, né, sempre com mais dificuldades, com menos dificuldades, mas sempre marcharam unidas essas correntes, né, desde 89, com a formação da Frente Brasil Popular, né, que a princípio era o PT, PCdoB e PSB, depois foram incorporando, foram trazendo setores do centro. Isso foi fundamental para os êxitos. Essa questão é outro dado importante para se compreender os acontecimentos. A neutralização de um centro político, né, foi fundamental para os avanços que o Brasil teve nesse ciclo democrático e progressista. Quer dizer, sem isso, os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma teriam conseguido fazer o que eles fizeram? É para dizer, veio traidor, claro, veio. Está aí o Michel Temer, é um exemplo clássico disso. Mas é aquela história, né? Em determinados momentos, naquele momento em que o governo estava sendo já vítima de uma marcha golpista escandalosa, vergonhosa, com a farsa do Mensalão, a farsa do Palocci, depois a farsa da Operação Lava Jato, era fundamental ali se juntar forças políticas. Essa é outra discussão, outra questão, mas o fato é que, né, o ex-presidente Lula, sobretudo, soube conduzir isso junto com outras forças políticas que compuseram esse ciclo. Agora, esse ciclo é herdeiro dos saltos civilizatórios. O PT tem méritos, claro, singulares, mas os méritos são, sobretudo, do processo histórico. Isso aqui, do Nelson Werneck Sodré, do Caio Prado Júnior e de tantos outros explicadores do Brasil. Então, quando o Bolsonaro fala isso, na verdade, ele está dizendo o seguinte, ó, se vocês não trabalharem aí, ele está falando para banqueiros. Quem tomou posse aí na presidência da Caixa Econômica Federal, do BNDES, do Banco do Brasil, foram banqueiros. Representantes diretos dos banqueiros, sem intermediários. Eles simplesmente assumiram o controle das finanças, do patrimônio público, o projeto neoliberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, de privataria selvagem, de juros selvagens, de condução selvagem do orçamento público, do teto, do ajuste fiscal, essas coisas todas. É o processo escravagista. Aí não cabe nesse projeto, não cabe legislação trabalhista, não cabe carteira do trabalho, não cabe previdência social, não cabe consolidação das leis do trabalho. Não cabe. Eles estão restaurando o regime pré-revolução de 30. Né? Consequentemente, deu uma queda de luz aqui, mas está gravando. Consequentemente, eles precisam tomar todas as providências no sentido de limpar o caminho, né? Tirar os empecilhos. Está aqui com a iluminação baixa porque teve uma queda de luz aqui, está chovendo, voltou. Retomando o fio da meada, é exatamente isso. Ou seja, quando o Bolsonaro fala isso, ele na verdade está querendo dizer o seguinte, que nós vamos fazer aqui um processo que é da pré-revolução de 30, se a gente não conseguir... Banqueiros, estou falando para banqueiros, não é para o povo. Se a gente não conseguir fazer esta restauração da ordem da República Velha, pré-revolução de 30, volta a Revolução de 30. Volta a Constituição de 46, a Constituição de 88. Aí entra o jogo da coisa. Né? Que peso essas forças políticas terão, tanto da oposição quanto do governo. Né? Essa questão, por exemplo, olha aí como é importante a gente observar os detalhes. Essa questão que ele fica falando o tempo todo, né, de viés ideológico. Viés ideológico.
O que ele está querendo dizer isso? Porque a própria mídia, a direita de centro, né, tem contestado isso, esse negócio de viés ideológico. Quando tem viés ideológico, né, tem viés ideológico dos dois lados. É preciso, né, o que a direita de centro, a mídia, Globo, Estadão, Folha está dizendo, né, na verdade que, né, quando ele diz isso, que tem viés ideológico, ele está usando um viés ideológico. Então a questão não é de viés ideológico na lógica da direita de centro, a questão é na economia. O Estadão faz um editorial hoje exatamente nesse sentido, né, que ele está falando do BNDES, quer dizer, né, qual é o papel do BNDES mesmo? Como é que o capitalismo brasileiro sobreviveria sem o Estado? Que eles deitaram falação, Guedes, o Bolsonaro, a turma toda lá, né? A história da Caixa Preta, tem Caixa Preta na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, no BNDES, sobretudo. Né? Ou seja, financiar a economia. Pode-se dizer, não, poderia ter feito assim, ter feito assado e tal, mas Caixa Preta não tem. Podem escrever aí que não tem Caixa Preta nenhuma em lugar nenhum. Eles ficam falando isso, é a retórica, é o marketing da retórica. Fica criando, falando, tem Caixa Preta, cadê a Caixa Preta? Não, tem. Eu não sei onde tá, mas tem. Sim, mas não, que dia que você vai divulgar? Ah, não sei, qualquer hora a gente divulga aí a Caixa Preta. Tudo isso tem transparência, tem o portal da transparência, tem os balanços, tem tudo isso, quer dizer, não tem caixa. Onde tem Caixa Preta? É na Petrobras. Lá tem. Estou dizendo Caixa Preta no sentido deles, estou falando no sentido aí do Caixa 2. O esquema que foi montado lá pela direita, por eles, por os mesmos aí. Né, pela turma da Lava Jato, da Operação Lava Jato, sim. Então, quando a gente pega as coisas e coloca num determinado patamar de análise, né, que a gente tira esses foguetórios e toda essa gritaria, esse viés ideológico, a gente vê as coisas com mais nitidez. Quer dizer, o PT fez coisas erradas, no dizer aqui do Celso, do Caio Prado Júnior, o PT não fez coisas erradas. O que é secundário, tem fatos secundários, deve ter coisas secundárias que foi feito. Agora, a linha foi errada, financiar a economia brasileira. É o Lula, né, dizendo, tem que criar aqui a cadeia, companheiros e companheiras aí do petróleo, né, criar a cadeia de petróleo e gás com as empresas brasileiras, investindo em tecnologia, né, criando aí o setor de produção, né, a geração de empregos, de renda, né, criando as empresas brasileiras com tecnologias brasileiras. Mas chega a turma da Lava Jato, tem corrupção aqui, tem corrupção ali, tem não sei o quê. Sim, mas cadê a corrupção? Se tem corrupção, apure-se a corrupção e preserve o patrimônio público. Eles fizeram o contrário, não preservaram o patrimônio público e não apuraram a corrupção. É isso. Nem a Alemanha nazista sofreu punição lá no tribunal de Nuremberg, como eles fizeram aqui no Brasil. Lá teve as empresas, a Volkswagen, né, o Trust do setor metalúrgico, Krupp, se eu não me engano, alguma coisa assim, me fugiu o nome agora, né, Siemens, Bayer, etc. As grandes empresas alemãs, todas, né, participaram do regime capitalista do Hitler. Né? Surgiu ali aquele regime exatamente para tentar matar o socialismo no berço que estava nascendo lá na União Soviética. Enfim, a história. Já falei muito disso aqui. Agora aqui no Brasil, o que eles fizeram? É isso, né? Inverter os sinais. Surgiu para combater a corrupção, varrer a corrupção toda para debaixo do tapete. Aí deveriam preservar a empresa nacional, o patrimônio nacional, o que foi construído na linha do Caio Prado Júnior aqui, o que foi construído, né, num processo histórico, social e político. Eles destruíram tudo isso. Agora, dá para dizer que tudo isso é inocente? Foi feito de maneira inocente? De maneira impensada? Agora é isso, né? São contradições da sociedade. Nessa turma aí do Estadão, por exemplo, do próprio Globo, né? Tem contradição com o Bolsonaro. Esse negócio de... Eles vão fazer o que com o BNDES? O Ministério das Relações Exteriores. O Brasil vai vender para quem? Se você rompe, porque a China é comunista, quero saber de comunista, de socialista. Se você rompe com a China, o Brasil vai vender soja, milho, sei lá mais o quê, né? Para quem?
para os Estados Unidos, que são concorrentes diretos do Brasil no mercado internacional, para a Europa, que também é concorrente direta do Brasil, com subsídios e etc. Então, essa questão a complexidade do comércio internacional. O Brasil tem produto industrial para vender nos Estados Unidos, para vender na Europa. Não é muito mais lógico fazer o que o Lula fez, o Itamaraty do Celso Amorim fez, né, abrir fronteiras multilaterais de política, de economia, de exportação. O Brasil vinha num processo, desde o Plano Real, né, de saldo negativo no comércio internacional. Com o Lula, isso virou rapidamente. Né? Eu já falei isso também aqui muitas vezes. Um fator fundamental, importante para o êxito do Brasil nos governos Lula e Dilma foi a política externa. O comércio internacional, isso gera dinâmica interna, econômica, né, social, inclusão de gente e tal. Veja que é um projeto. É um salto civilizatório. Agora, o povo, isso é fácil de se dizer para o povo. Por isso que tem primeiro o monopólio ideológico da mídia, das seitas aí que manipulam a fé do povo. Monopólio ideológico. Aí você chega para o povo, Lula, né? Imagina o Lula solto aí pelo Brasil afora, falando tudo isso. Falando com o povo, reunindo multidões. O Lula dando uma entrevista no Jornal Nacional da Rede Globo, na Folha de São Paulo, né, com democracia, com democratização. A lógica, portanto, de toda essa retórica aí do bolsonarismo, da mídia, da direita, extrema-direita e da direita de centro, é exatamente contra o Lula, é isso. O processo que foi montado contra ele, a farsa do processo da sua condenação e da sua prisão, é isso, é o veio histórico. Esse pernambucano aqui, esse demiurgo, veio de Pernambuco, demiurgar aqui em São Paulo, né? Prende esse homem, tira ele daí. Né? E o Bolsonaro alertando, se a gente errar, você sabe quem volta. Pernambucano volta, não sei se é ele propriamente dito, mas a turma dele volta. Quem é a turma dele? É o povão, esse povão trabalhador aí, é o povão que faz a revolução aqui, de que fala o Nelson Werneck Sodré, o Caio Prado Júnior e outros explicadores do Brasil. É isso, a síntese de tudo. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.